E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar na aula passada. Nós abordamos um pouco aspectos iniciais aqui da ecologia e da importância hoje desse conteúdo da ecologia, ou seja, dessa interação entre fatores seres vivos, tá? E fatores não vivos, que nós chamamos de fatores abióticos, ou biótopo mesmo, que são elementos essenciais, fundamentais para a vida dos seres vivos. A gente vai, então, continuar falando um pouquinho sobre, tá, esses conceitos iniciais. E na aula passada nós vimos, né, as importâncias aí entre, basicamente, a organização dos seres vivos, que começam desde as macromoléculas, né, depois evoluem para as células, depois para os tecidos, depois para os órgãos, sistemas, indivíduos. Tá? Aí, a partir dos indivíduos, nós começamos a destacar aqui os grupos pertinentes que tem mais nos interessa aí na ecologia. Então, nós começamos a ver, por exemplo, né, que na ecologia você tem o grupo daqueles indivíduos que são, né, da mesma espécie, que nós chamamos, então, de população, que vão estabelecer-se em determinada área. Nós vimos também um grupo de indivíduos de espécies distintas, tá? Ou seja, a interação de várias populações. Aí você tem uma comunidade. Aí nós vimos também que as comunidades, tá? Elas se interagem com o meio físico onde elas estão, ou seja, o meio ambiente. E nesse caso nós passamos a ter então o que nós chamamos de ecossistema. E nós vimos que ecossistema se resume em duas palavrinhas, né? Biótopo e biocenose, que exatamente acaba que ressaltando o conceito de ecologia. Então, biótopo, tá, significa o meio físico, os fatores que são indispensáveis para a vida, e biocenose significa a comunidade dos seres vivos que estão presentes nesse meio físico, tá? Então, assim, o conceito de população, o conceito de comunidade, o conceito de ecossistema e o conceito também da parte da Terra onde estão todos os seres vivos, que nós chamamos de biosfera, tá? Então, é o local do planeta onde nós vamos ter aqui todos os seres vivos agregados trabalhando em conjunto, tá? E nós vimos também os conceitos originais, né, a definição original da palavra ecologia, seguindo aí também a questão da apostila de vocês. Nós vimos a diferença de nicho ecológico em relação a e hábitat, essas duas palavrinhas são fundamentais. Nós vimos que hábitat é o lugar onde o indivíduo vive, é o endereço dele, vamos chamar assim, tá? Então, o endereço da capivara, aí nós vimos que é o Pantanal Mato-Grossense, esse é o hábitat da capivara. E nós vimos também que o nicho ecológico é a profissão que ele exerce no seu habitat. Ah, ele é predador, tem hábito noturno, tem hábito diurno, né? Ele é parasita, né? Que horas que ele se acasala, né? Ele hiberna ou não hiberna. Então, tudo são situações pertinentes às condições que levam ao que nós chamamos aí de condições referentes ao nicho ecológico, tá? Ainda assim, nós vamos ter outros conceitos que nós vamos estabelecer aqui, mas antes disso, vamos falar um pouquinho de cadeias alimentares e níveis tróficos, tá? Porque nós fomos até adiante, né, para a gente entender o que é uma cadeia alimentar, a interação entre as cadeias alimentares. Vamos entender um pouquinho o que se refere à cadeia alimentar. Mas antes, primeiro, aquela expressãozinha que eu usei com vocês na aula anterior. Então, toda vez que a gente usar a palavra, né, trófico, vou colocar aqui, ó, trofismo, ou trófico, vou colocar assim, trófico, significa nutrição, tá? Então, quando a gente fala em níveis tróficos, então nós vamos ter aqui, ó, níveis tróficos. Isso aqui nada mais é do que os níveis nutricionais ao longo da cadeia, tá? Então, aqui nós vamos ter os níveis, que a gente chama de nutricionais ao longo da cadeia. Então, falando em cadeias alimentares, nós estamos falando aqui de níveis. Falamos em níveis, nós estamos falando de níveis tróficos, ou seja, os níveis nutricionais.
quais são os níveis tróficos que nós temos, então, na cadeia, tá? Então, nós vimos basicamente que nós temos 3 níveis tróficos, a gente vai tratar desses níveis tróficos, tá? Com bastante segurança para a gente conseguir evoluir, para a gente conseguir seguir para as próximas aulas de ecologia. Então, você vai ter aqui, ó, o primeiro, vamos chamar assim, o primeiro nível trófico. Então, ó, primeiro nível trófico da cadeia, a gente vai chamar de produtor. Até que eu estabeleci para vocês aqueles primeiros conceitos básicos com relação a seres autótrofos e heterótrofos, aqueles que conseguem nutrir, produzir o seu próprio alimento, e aqueles que conseguem, então, só alimentar-se de matéria orgânica pronta, que são os seres heterótrofos. E os autótrofos são aqueles seres que são a base, digamos assim, da cadeia alimentar. Então, esses seres são a base da cadeia alimentar, apresentando maior reserva energética pois são autótrofos, ou seja, capazes de sintetizar seu próprio alimento. Nossa, Zé, que legal, né? São capazes de sintetizar o próprio alimento. Agora, quais são os processos, tá? Então, esses seres realizam 2 processos fundamentais para a vida. Então, eles realizam, sintetizar o seu próprio alimento, vamos dizer assim, vamos colocar assim, através da quimiossíntese e da fotossíntese. Nossa, mas que legal. Então, eles podem realizar 2 processos de fabricação dos alimentos. Sim, quimiossíntese e da fotossíntese. Acontece que, quando você analisa uma cadeia alimentar, que provavelmente vocês viram isso, desde lá do ensino, como é que fala, do ensino fundamental, falava-se muito na época, né, quando você está numa cadeia, você olha muito como ser autótrofo ou ser produtor da cadeia, aquele ser que ele está na base da cadeia. Aí muitas vezes você vai falar para mim assim, Zé, esse ser, então, ele refere-se a um organismo vegetal, um organismo vivo, a um ser vivo que refere-se a um vegetal? Olha, eu vou dizer para você o seguinte, normalmente sim, né? Normalmente numa questão de Enem, na questão do vestibular, você vai se deparar com um organismo vegetal, uma planta, né? Aí vai referir-se lá a uma árvore com uma base da cadeia. Por quê? Qual que é a razão, em especial, de referir-se a uma árvore, uma planta, etc. Tal? A razão é muito simples. A razão por quê? Porque ela é a base da cadeia alimentar? Também, porque ela é a base da cadeia alimentar, mas você tem uma outra razão, tá? Porque a planta é um ser clorofilado. Se ela é um ser clorofilado, ela tem, então, a prerrogativa fotossintética. Se ela tem a prerrogativa fotossintética, ela produz, ou seja, ela é produtora. Então, produtora do que, Zé? Bom, ela é produtora do seu próprio alimento. Nossa, que legal. Então, ela é produtora do seu próprio alimento. Sim, ela é produtora do seu próprio alimento. Só que aí você começa a guardar na sua mente que produtor está diretamente relacionado com seres clorofilados. Zé, isso é uma verdade absoluta? Não, não é uma verdade absoluta. Quando nós falamos em produtor, esse conceito de produtor é muito mais extensivo, ele é muito mais amplo do que simplesmente nós nos referirmos aqui a seres tecnicamente clorofilados, tá? Então ele vai muito mais longe nesse quesito? Sim, ele vai muito mais longe nesse quesito. Ele chega até onde? Ele chega também a bactérias, ou também, nós já vimos esse ano, arqueias,
que conseguem, são capazes de produzir o seu próprio alimento. Nossa, Zé, então arqueias que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Sim, exatamente. Então, você tem as arqueias também, tá? Então esses seres conseguem produzir o seu próprio alimento e não tem clorofila? Sim, eles conseguem produzir o seu próprio alimento, embora eles não tenham clorofila. Então, aí a grande questão é o seguinte: então, muitas vezes você se depara com essas situações, você fala assim, nossa, Zé, eu estou com uma cadeia alimentar. E, normalmente, eu vou tentar projetar aqui para você a cadeia alimentar, para ficar bem claro aí no nosso texto. Vou tentar projetar para você, ver se fica bom aí a cadeia alimentar. Normalmente, quando você... eu vou até pegar da apostila de vocês aqui, ó. Normalmente, quando a gente fala ecologia, tá? Você pensa simplesmente nessa cadeia alimentar básica, nessa cadeia alimentar, vamos dizer assim, tradicional. Você está acostumado a ver nos exercícios de Enem, etc, tal, tá? Aí você pensa sempre em algo mais ou menos assim, que eu vou ampliar para vocês, ó. Mas só que isso não é a verdade absoluta. Você tem outras condições de teia alimentar que você pode começar a cadeia alimentar através de uma bactéria, é isso mesmo, desde que essa bactéria seja uma bactéria que a gente chama de bactéria quimiosintética. Se for uma bactéria quimiosintética, você pode começar a cadeia alimentar a partir dessa bactéria. Nossa, Zé, então eu não sabia. Então essa bactéria você pode começar. Posso. Normalmente, quando você vê aí uma cadeia, acabei de pegar aqui da apostila de vocês, ó, você está aqui, ó, você vê aqui, ó, o vegetal como produtor, tá? Então, a partir do momento que você vê o vegetal como produtor, aqueles que vêm logo após, eles são decompositores, tá? E são os consumidores. Então, aqui eu tenho os consumidores e toda a cadeia, ela tem um ciclo vital. Quando ela tem um ciclo vital, ela vai terminar esse ciclo vital. Quando ela termina esse ciclo vital, os organismos, então, eles chegam, então, à morte, ao falecimento, etc., tal, e serão reintegrados, tá, ao meio ambiente. Esse processo de reintegração dos organismos ao meio ambiente nós chamamos de decomposição. Aí você vê sempre assim, né? A gente tem um vegetal aqui, uma plantinha. Então esses, a base, então, são produtores. Então guarde bem isso. Não são apenas seres clorofilados que são produtores. Não são apenas seres que realizam fotossíntese que são produtores. Seres que também realizam outro processo que é mais antigo, se a gente pegar a hipótese autotrófica na evolução, que é mais antigo do que a fotossíntese, que é a quimiossíntese. Esses seres também conseguem, têm a prerrogativa de produzir o seu próprio alimento. Mas qual que é a diferença? Nós vamos ver aqui agora. Então, ó, aqui eu tenho o gafanhoto. O gafanhoto, ele come vegetal, então é um consumidor primário, um herbívoro. Eu tenho o tico-tico aqui. O tico-tico, ele come o gafanhoto na cadeia, tá? Então, ele é um consumidor, tá, secundário na cadeia, tá certo? Ele é um insetívoro. E aqui eu tenho um gavião que come o tico-tico. Então, se ele se alimenta do tico-tico, o que vai acontecer? Eu tenho um consumidor terciário. Agora, olha só, um problema que acontece muitas vezes em Enem, que vocês confundem bastante quando vocês estão analisando uma cadeia alimentar. Esse indivíduo aqui, tá, que é a base, ele é o primeiro nível trófico. Não se esqueçam disso. Esse segundo indivíduo nessa cadeia específica, que é o gafanhoto, tá? Ele é o segundo nível trófico da cadeia e representa o consumidor primário, que a gente vai chamar pela letra C1, tá? Esse indivíduo nessa cadeia específica, tá? Esse pássaro, o tico-tico, ele é o quê? Ele é o terceiro nível da cadeia, mas ele é o C2, consumidor secundário. Esse aqui é o quarto nível trófico e ele é o C3, tá? Consumidor terciário. Aliás, consumidor terciário, isso mesmo. É o quarto nível consumidor terciário. E aqui você tem um nível trófico, que a gente chama de nível trófico variante, que são os decompositores. Então, primeira coisa, fotossíntese e quimiossíntese. Vamos trabalhar com esses dois termos. Então, já de cara, a fotossíntese, vamos colocar assim um resumo, a gente já estudou fotossíntese esse ano, então vamos colocar um resumo desse processo. O que é fotossíntese? Luz e produção. Então, a palavra significa síntese, fabricar, foto, luz. Então, vamos colocar assim de uma forma bem resumida, é a capacidade
é a capacidade dos seres clorofilados de sintetizar, de fabricar seu alimento pela conversão, vamos chamar aqui de energia luminosa, em química. Aí nós tivemos a oportunidade de estudar os fotossistemas, como é que funcionam esses fotossistemas, blá, 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 fotossistema 1, fotossistema 2, ciclo de Kelvin-Benson. Nós estudamos tudo esse ano, tá? Então, a fotossíntese é um evento comum, basicamente. Então, acontece, vamos dizer assim, acontece nas algas, vamos colocar assim, nos seres primitivos, cianobactérias, procarióticos, cianobactérias, tá? Basicamente nas algas, que já são eucarióticas, e nos vegetais, tá? Então, de fotossíntese, não vou só colocar um conceito básico que você já conhece. Agora, vamos falar um pouquinho mais de quimiossíntese, que talvez, assim, vocês não tenham visto de uma forma mais assídua. Então, aqui você vai ter também a quimiossíntese. Zé, o que é quimiossíntese? Por que você colocou 2? Opa, de novo não. É isso, quimiossíntese. Coloquei 2 sinais. O que é a quimiossíntese? Qual que é a diferença entre fotossíntese e quimiossíntese? Tá? Então, a quimiossíntese é a capacidade que algumas bactérias específicas, tá? Vamos colocar assim, ó, é a capacidade que algumas bactérias específicas apresentam de, vamos colocar assim, converter energia química, tá? Em compostos, vamos chamar assim, fabricar, de converter não, vamos colocar assim, ó, capacidade que apresentam de fabricar compostos orgânicos a partir de compostos inorgânicos, utilizando-se a energia química liberada em uma reação química exotérmica. Mas então, essa reação química exotérmica é aquela reação que libera energia, né? Vamos colocar aqui, ó, reação que libera energia. Então, tá aí. Então, essas bactérias, elas podem, então, realizar esse processo de quimiossíntese? Pode. Então, através desse processo, você consegue sintetizar o próprio alimento, elas conseguem sintetizar seu próprio alimento? Sim, inclusive, os primeiros seres que supostamente tiveram a prerrogativa de fabricar o próprio alimento não foram, na verdade, vegetais, né? Segundo, pelo menos, defende a hipótese autotrófica. Os primeiros seres que tiveram essa prerrogativa foram alguns seres procarióticos que viviam no fundo dos oceanos, tá? E eles conseguiam, então, extrair matéria inorgânica das rochas e conseguiam, então, através de reações químicas produzidas, eles conseguiam fabricar carboidrato para eles.
que eram seres quimiolito-autotróficos. Esses são os primeiros seres que teriam surgido, tá, com essa prerrogativa de fabricar seu próprio alimento. Então, como é que funciona esse processo? Então, ó, a quimiossíntese, vou colocar assim, ó, quimiossíntese funciona em duas etapas. Quais são as etapas, né, da quimiossíntese? Então, você tem aqui tanto a primeira etapa quanto a segunda etapa. Então, como é que funciona, Zé? Então, na primeira, vou colocar primeira etapa, o que você vai ter? A primeira coisa que eu vou ter aqui, por exemplo, eu vou ter um composto orgânico. A gente tem estudado, né, bastante sobre esses compostos orgânicos aqui, ó. Vamos chamar aqui composto orgânico reduzido. Tem o composto orgânico reduzido. Sim. Aí, o que vai acontecer? Esse composto orgânico reduzido aqui, ó, na presença de oxigênio, ele vai sofrer o processo que nós chamamos aqui de oxidação, Zé. Ah, você vai chamar aí, então, de oxidação? Vou chamar de oxidação. Então, ele vai sofrer aqui, ó, oxidação e vai formar aqui, ó, o que nós chamamos de composto orgânico. Vou pôr na linha de baixo para caber. Composto orgânico oxidado. Aí, olha só, esse composto orgânico oxidado, ao longo da reação, ele vai liberar aqui o que nós chamamos de energia. Energia. E essa energia, por sua vez, nesse caso aqui, é uma energia química. Não, Zé, dá um exemplo para a gente, só para a gente entender o que esses compostos que você está colocando aí, composto inorgânico, não sei o que tal. Vou dar um exemplo aqui embaixo para vocês, ó. Vou mudar de cor. O que é um composto inorgânico? Aqui é inorgânico, escrevi orgânico. O que é um composto inorgânico? Inorgânico. Vou voltar o espaço aqui para dar para caber tudo aqui. Isso. E aí, Zé, o que é um composto inorgânico reduzido? O que é um composto inorgânico oxidado? Só para ficar claro para a gente aqui, ó. Vamos dar um exemplo aqui que a gente... para ficar mais claro. Então, aqui, por exemplo, ó, se eu pegar como exemplo de composto inorgânico reduzido, vamos pegar um exemplo que vocês conhecem aqui. Composto inorgânico reduzido é um composto inorgânico que não tem, tá, oxigênio. Então, vamos pegar aqui um composto que estudou esse ano, amônia, um exemplo. A amônia, quando ela reage com o oxigênio, ela vai formar aqui um composto inorgânico oxidado. Vamos dar outro exemplo aqui, ó. Quem que seria esse composto inorgânico oxidado? Pode ser, por exemplo, o ácido nitroso. Nossa, Zé, então o ácido nitroso é um composto inorgânico oxidado. Sim, por quê? Quando ocorre a oxidação, você vai incorporar nesse ácido o oxigênio, tá? Aí você vai ter aqui, olha, uma reação química nesse processo de oxidação, tá? E com esse processo de oxidação, você vai ter liberação de energia. Nossa, então ele vai liberar energia? Vai. Aí o que vai acontecer com essa energia que foi liberada? Então, se você analisar aqui, ó, essa energia liberada, numa segunda etapa da quimiossíntese, olha o que acontece aqui, ó. Essas bactérias, elas vão captar, vou colocar a segunda etapa, essas bactérias aqui, ó, elas vão captar o CO2. Então, na segunda etapa, você vai ter aqui o CO2.
na presença de água, aí vai acontecer o quê, Zé? CO2 na presença de água, ele vai utilizar-se dessa energia química, tá? Então, ele vai utilizar-se dessa energia química, e vai fabricar, um açúcar, um carboidrato, tá? Nossa, então, Zé, eu posso pegar, então, um composto, por exemplo, eu não, as bactérias, né? Essas bactérias quimiosintéticas, elas podem pegar um composto inorgânico no solo, por exemplo, tá? Como amônia, aí na presença de oxigênio, elas têm a prerrogativa de oxidar esse composto, ou seja, a partir da amônia, elas podem fabricar o ácido nitroso, só que nessa reação de oxidação, Zé, aí você vai ter, então, a liberação de energia. Sim, essa energia liberada aqui no processo exotérmico é uma energia que a gente chama de energia, o quê? Energia química, tá? Aí, o que, que vai acontecer? Na presença do CO2 e água, que são as matérias-primas também para fotossíntese, a mesma matéria-prima para quimiossíntese, as bactérias conseguem, então, captar esse CO2 e água, aí elas vão utilizar essa energia química aqui, ó, para fabricar o seu próprio alimento. Ah, mas quais tipos de seres que realizam esse processo? Então, vamos colocar aqui, que isso aqui é muito importante, exemplo de seres quimiosintéticos. Aqui você vai ter, ó, basicamente, algumas bactérias que a gente chama de quimiosintéticas, e essas bactérias quimiosintéticas, elas participam dos principais ciclos biológicos que nós temos na natureza, tá? Bactérias quimiosintéticas, participantes, vamos chamar assim, ó, ativas do ciclo do nitrogênio, que a gente vai estudar também. É um dos ciclos que mais caem no Enem, inclusive dentro dessa parte de ecologia. A gente vai ver todo o ciclo do nitrogênio, a ação dessas bactérias nitrificantes, tá? Então, essas bactérias, elas têm uma característica. Por exemplo, eu citei uma dessas bactérias acima, tá? Então, no exemplo acima, ó, o que está acontecendo ali, ó? Ó, vamos colocar assim, ó, a bactéria, ela vai oxidar o composto inorgânico, que é a amônia. A bactéria oxida a amônia. Vamos colocar assim, ó. A bactéria oxida a amônia, tá? Fabricando o ácido H2NO2, o ácido nitroso. Nossa, Zé, então ela está fabricando o ácido nitroso. Isso. Ela está fabricando o ácido nitroso, tá? Liberando energia química, vamos chamar assim, ó, liberando energia química ao longo desse processo. Ô Zé, Oi. ali na segunda etapa, o H2, H2O mais energia química ou esse CO2 e H2O só significa que ele está presente para a reação acontecer? Não, ele está presente no ar atmosférico e esse CO2 e essa água é captado pela bactéria. Aí é captado pela bactéria na presença de energia química que foi desencadeada, que foi produzida aqui na primeira etapa, tá? Então, essa energia química produzida na primeira etapa, ela vai ser utilizada na segunda etapa, quando a bactéria consumir o CO2 e a água, ela utiliza essa energia química que ela produziu para fabricar o carboidrato, tá? E esse CO2 e essa água vêm do meio externo,
vem dos fatores abióticos, que a bactéria está captando, igual o vegetal faz também, né? Absorvendo água, no caso do vegetal, pela raiz, e o CO2 via estômago. Só que o vegetal, ele utiliza energia luminosa, uma energia que vem da luz. Nesse caso da quimiossíntese, as bactérias, elas estão utilizando energia química produzida no próprio metabolismo dela, nesse processo de oxidação. Essa que é a diferença, tá? Então, um utiliza energia química, outro utiliza energia luminosa. Então, essa energia química aqui é energia química liberada na etapa 1, na primeira etapa. Entendi. Entendeu? Obrigada. Uhum. Então, vamos lá, olha só. Então, ao longo, então, liberando energia química ao longo desse processo. Então, vamos colocar assim, ó. Então, a bactéria capta CO2 e água do meio externo e na presença de energia química gerada na primeira fase, na primeira etapa, tá? Então, olha só, gerada na primeira etapa e na presença de energia química gerada na primeira etapa, vírgula, a bactéria consegue sintetizar o seu carboidrato. Então, tá aí. Ela consegue sintetizar o seu próprio alimento, consegue sintetizar o carboidrato. Então, ó, atribui-se que os primeiros seres vivos que tinham essa prerrogativa de fabricar o seu próprio alimento, vamos colocar assim, atribui-se que os primeiros seres vivos autótrofos teriam sido seres quimiolito-autotróficos. Então, vamos lá. Aí nós vamos ter aqui seres quimiolito-autotróficos. Quem seriam esses primeiros seres vivos, tá? Com essa prerrogativa de autotrofia. Então, ó, seres que utilizavam a matéria inorgânica, tá? Utilizavam a matéria inorgânica das rochas marinhas e fabricavam seu próprio carboidrato. Então, acha-se que esses seres, tá, teriam sido os primeiros seres. Então, são seres que realizavam quimiossíntese. A palavra lito aqui, vocês sabem bem, essa palavra lito aqui vem da geografia de rocha, né? Então, são seres que, através de reações químicas desencadeadas sobre as rochas, conseguiam fabricar seus próprios carboidratos. Então, olha, a base da pirâmide, os produtores, num exercício, por exemplo, falam assim, mas tem bactérias. Se essas bactérias forem bactérias que é indicado no exercício, como bactérias, por exemplo, participantes do ciclo do nitrogênio, nitrossomonas, nitrossococos, nitrobacter, que a gente vai ver, tá? Mais à frente. Se forem bactérias do ciclo do nitrogênio, elas têm a prerrogativa produtora de fabricar o seu próprio alimento, tá? Então, aqui, ó, como exemplo,
exemplo geral, você vai ter, então, essas bactérias, já coloquei em cima, né? Coloquei aqui as bactérias quimiossíntese que participam do ciclo do nitrogênio. Acho que eu coloquei aqui, não coloquei? Não. Então, vamos colocar assim, ó. Então, ó, as bactérias nitrossomonas. Vou colocar já aqui já. Nitrossomonas. Nitrossococos. Nitrobacter. Boa letra aqui, não sei porquê. E Nitrobacter. Só colocar o negrito. Participam do ciclo do nitrogênio e atuam diretamente esse ciclo do nitrogênio estudou lá atrás, lá no processo de mineralização do nitrogênio, nitrogênio orgânico em nitrogênio mineral. Então ela atua nesse processo, né, Zé? Sendo, portanto, bactérias quimiosintéticas. Então, essa é a base, Zé. Essa é a base da cadeia alimentar. Então, a base da cadeia alimentar, você tem, então, seres que apresentam maior capacidade energética. Esses seres que apresentam maior capacidade energética são os produtores. Aí, Zé, além dos produtores, que eu vou ter aqui na base da cadeia alimentar, que é o primeiro nível trófico, eu vou ter, então, os consumidores, né, Zé? Isso. Então, aí você vai ter aqui, ó, além desses produtores, nós vamos ter aqui os consumidores. Vamos colocar aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui ó, o segundo nível trófico. Segundo nível trófico. Aí, no segundo nível trófico aqui, ó, você começa, a partir do segundo, você começa a ter aqui, ó, os consumidores. A gente vai chamar de consumidores primários. Então, na cadeia, normalmente a gente coloca esse símbolo aqui, ó, C1, tá? Então, se eu estivesse analisando essa cadeia no início da aula aqui, ó, então aqui eu colocaria assim, quando você está resolvendo o exercício que a gente vai fazer, ó, eu coloco vegetal, eu coloco um P, no gafanhoto aqui eu coloco um C1, tá? Significa que ele é consumidor primário. Aqui eu coloco um C2, aqui eu coloco um C3 e assim vai, tá? E o D é o nível trófico variante, que a gente vai falar daqui a pouco, que eu até citei para vocês na aula passada. Então, nesse caso aqui, ó, segundo nível trófico ou consumidor primário, Zé, a que se refere a esse segundo nível trófico ou consumidor primário? Nós vamos dar o nome, tá, daquilo que eles realizam no seu habitat. Qual que é a profissão que eles exercem no seu habitat? Então, normalmente, esses consumidores primários são indivíduos que se alimentam de vegetais. Em alguns casos, tá, eles podem também atuar sobre bactérias.
Então, ó, quando eles se alimentam de vegetais, eles são simplesmente denominados herbívoros, tá? Ah, mas e quando ele come bactéria? Ele é consumidor primário e consumidor de bactéria. Tem um nome específico. Então, aqui, ó, quando, vou colocar esse detalhe, quando se alimentam de vegetais, são chamados, nem sempre C1 será herbívoro, guarda bem isso, tá? São chamados de herbívoros, ou seja, eles comem planta. Ah, então, Zé, então esse segundo nível trófico ele é caracterizado por seres ó, heterótrofos, tá? Que se alimentam é, de vegetais ou de bactérias. Exatamente, tá? Então aí tem um detalhe que você não pode esquecer. Ah, mas ele está alimentando-se, então, de uma matéria orgânica pronta, né? Então, por que que eles são consumidores? Ah, porque eles são heterótrofos. Então, são heterótrofos, pois não apresentam prerrogativas foto e quimiosintéticas. Tá? Alimentando-se apenas de matéria orgânica existente. Ah, tá. Então, o segundo nível trófico, ele vai, então, ter essas características. Sim, vai ter essas características. E o terceiro? Agora vai indo, né? A gente vai ver que essa cadeia alimentar, ela vai diminuindo de tamanho. Vamos dar uma olhadinha aqui no terceiro? Dá uma olhadinha aqui para a gente ver, quer ver? Vou colocar aqui, ó. Terceiro nível trófico. Quem são, então, os representantes do terceiro nível trófico, Zé? São normalmente os consumidores secundários. Consumidores secundários. A gente vai chamar o terceiro nível, a gente vai chamar de C2, tá? Que são os consumidores secundários. Ah, Zé, então, eles são consumidores secundários. São. O que que acontece? Então, agora fica fácil. Consumidor secundário são os consumidores que se alimentam dos herbívoros, tá? Então, ó, são os consumidores que se alimentam dos herbívoros. Por exemplo, para dar um exemplo aqui, que são os herbívoros, o C1 na cadeia, consumidor primário. Ali nós tínhamos o gafanhoto, depois o tico-tico, né? Então, o tico-tico, eles estão comendo um ser insetívoro que alimenta-se de vegetal, tá? Aí você pode ter o quarto nível, Zé? Posso ter também quarto nível trófico. Ah, então se você tiver o quarto nível trófico, então aí você vai ter consumidor secundário, terciário, quaternário, etc. Tal. Isso. Então aqui você vai ter os consumidores terciários. Esses consumidores terciários aqui nós chamamos de C3. Ah, então quem são esses consumidores terciários? São os consumidores que se alimentam dos C2, tá? Então, são aqueles que se alimentam dos carnívoros.
nesse caso aqui, se alimentam de C2. Aí você pode ter o quinto nível, só que a gente vai ver que a energia ela vai diminuindo à medida que você se afasta, tá, do produtor. Aí eu vou tendo aqui consumidor quaternário, pode acontecer numa cadeia, etc. tal, tá? Você pode ir tendo aqui outros, vamos chamar assim, outros consumidores, né, Zé? Posso. Até eu chegar aqui, ó, no nível trófico variante. Vamos chamar assim, ó, nível trófico variante. Ah, quem são esses indivíduos que compõem o nível trófico variante, Zé? São os decompositores. Isso aqui até a gente falou um pouquinho na aula passada, tá? Então, basicamente, eles são representados aqui por fungos e por algas, aliás, por fungos e bactérias. Então, são fungos e bactérias decompositoras. É que eu falei para vocês que eles não vão lá, eles destroem o cadáver, não, tá? Eles não são higienizadores ambientais. Dei até o exemplo do urubu para vocês. O urubu, sim, o urubu vai lá e come o resto, né, da carniça para limpar o meio ambiente. Nesse caso aqui, não. Eles vão lá, tá, e vão realizar a reciclagem da matéria. Então, são fungos e bactérias que atuam no processo de reciclagem, que a gente viu na aula passada, da matéria. E a reciclagem da matéria mesmo nós vimos, eles vão converter a matéria orgânica do cadáver em matéria inorgânica que vai ser novamente utilizada, tá? A partir dos vegetais, tá? Vai ser devolvida para o solo. Então, eles convertem matéria orgânica do cadáver, vou até colocar aqui, ó, convertem a matéria orgânica em putrefação, em inorgânica, em matéria inorgânica, é isso mesmo, na forma de fósforo e cálcio, que são novamente reincorporados ao que são reincorporados ao ecossistema, tá? Para serem então utilizados pelos vegetais, reincorporados ao ecossistema, sendo posteriormente absorvidos pelas plantas. Então, esses são seres decompositores. Sim, então eu tenho 3 tipos de níveis tróficos. Eu tenho nível trófico primário, que são os produtores. Eu tenho nível trófico secundário, que são os consumidores. E tenho o que nós chamamos também de nível trófico variante. Então eu vou ter esses 3 tipos. Sim, vou ter esses 3 tipos. Agora, antes da gente continuar aqui, tá, anotando, só mais um detalhe aqui que a gente vai ver aqui, bastante legal, analisando aí na apostila de vocês. Vamos dar uma passadinha aí, para ver se ficou algum conceito que nós não falamos. Aí, vai aparecer a apostila de vocês aí, onde que eu te extraí essa cadeia. Vamos entrar aqui, a gente está falando já, na verdade, aí, teias alimentares e cadeias alimentares. Então, aqui, ó, nós vamos ter aqui as teias e as cadeias. A gente vai ver como é que funciona essa interação entre teia e cadeia. Acho que já está na próxima aula. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
A gente está falando da energia já liberada, né? Fluxo de energia, produtividade dos ecossistemas. Isso. Então, aqui, ó, ele vai falar da fotossíntese e da quimiossíntese, que nós abordamos, dos seres produtores, consumidores, que eu resumi para vocês aqui. E agora a gente vai ver aqui um detalhe que eu gostaria que você prestasse atenção. E aqui isso aqui ajuda bastante a gente entender, tá? Acerca dessa energia que ela é transformada ao longo dos níveis tróficos. Então, eu vou usar até esse gráfico aqui para vocês, ó, lá no nosso... vamos usar aqui na nossa explicação. Deixa eu colocar esse gráfico lá no documento do Word, primeiro, para a gente fazer uma explicação legal. Esse gráfico aqui de vocês é bastante legal e pode ser bem utilizado lá no nosso documento. Então, vamos colocar aqui. Vamos ver se vai ficar bonitinho lá. Só para a gente já fechando as arestas. Deixa eu pegar ele aqui. São dois gráficos legais que a gente vai utilizar. Eu vou jogar lá no Word. Vou usar esse gráfico. Primeiro, isso. E vou usar esse gráfico que vem logo abaixo aqui também, ó. Deixa eu usar. Isso aqui que eu quero que vocês prestem atenção também, ó. Você vai entender por que uma cadeia alimentar não tem mais de 7 níveis tróficos agora. Deixa eu pegar esses aqui. Deixa eu jogar lá no documento de vocês também. Vai entender por que a energia, à medida que você se afasta do produtor, ela vai diminuindo. Aqui. Vamos jogar lá no documento de vocês. Tá. Vai ficar bom aqui. Vai ficar bom. Então, vamos voltar lá para o nosso quadro, para a gente ir abordando já os aspectos também na sequência da apostila. Isso. Deixa eu ver. Aí, voltamos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vocês, primeiro, quando nós estamos analisando isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui, ó, quando você pega o fluxo de energia, que o Sol, tá, é a fonte de energia para todos os seres vivos, quer seja de forma direta, quer seja de forma indireta, tá? Então, logo abaixo aqui, vamos colocando algumas características aqui, ó. Peraí, vou colocar assim, características do fluxo energético. Então, a primeira característica do fluxo energético é que o Sol é a fonte de energia para todos os seres vivos. Tanto faz de forma direta, quanto de forma indireta. Bom, oi. Tem como você subir um pouquinho para eu ver a última frase? Isso aí, obrigada, por favor. Tá na mão. Pronto, Zé, obrigada. Então tá aí, ó. O Sol é a fonte de energia, tá? Para todos os seres vivos. Por quê? Porque a base da cadeia alimentar, grande parte, para a maior parte dos seres vivos, ela depende da fotossíntese. Então, a base da cadeia alimentar, ela é formada por produtores fotossintéticos, embora você tenha também produtores quimiosintéticos,
mas em termos quantitativos, a maior parte são os vegetais, tá? Inclusive da nossa cadeia alimentar. Aí você vai tendo aqui, ó, ao longo da cadeia alimentar, o que você está vendo aqui, ó? Quando você sai dos produtores e você vai para os consumidores primários, o que está acontecendo? Esses seres aqui apresentam maior concentração de energia. Por que eles apresentam maior concentração de energia, Zé? Porque eles conseguem sintetizar compostos orgânicos a partir de energia luminosa. Então, eles têm o que nós chamamos de prerrogativa fotossintética, tá? Eles conseguem fabricar seu próprio alimento. Eles se autonutrem, tá? Então, eles realizam fotossíntese ou quimiossíntese. Então, eles concentram em si maior quantidade de energia, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender na cadeia alimentar, como uma segunda característica aqui do fluxograma, do fluxo energético, que nos produtores estão a maior concentração de energia. Então, nos produtores estão a maior concentração de energia. Por quê? Porque eles conseguem produzir o seu próprio alimento. O nome deles já diz tudo, né? Estão nos produtores, está, né? Não estão. Os produtores está a maior concentração de energia, pois são autótrofos. Pois são autótrofos. Tá? Eles conseguem produzir o seu próprio alimento. Então, olha só o que você vai vendo aqui, ó. Aí, Zé, eu estou vendo na cadeia alimentar, aí aqui, então, eu vou ter um C1, consumidor primário, né, que é o segundo nível trófico, sim. Aí eu vou ter um C2, tá? C2 é terceiro nível trófico. Aqui eu vou ter um C3, tá? C3 é quarto nível trófico na cadeia. Você está vendo que, à medida que você vai movimentando na cadeia, o que está acontecendo aqui, ó, com o seu teor de energia, tá? Você vai ver que a tua energia ela vai diminuindo, ó. Por que está diminuindo, Zé? Porque à medida que você passa dos produtores para os consumidores primários, olha o que acontece. Consumidor primário, ele não consegue produzir o seu próprio alimento. E além disso, quando ele come o produtor, aqui você tem um herbívoro, quando ele está comendo um herbívoro, tá? Ele vai necessitar da energia que ele ingeriu na ingestão do herbívoro, parte dessa energia ele vai necessitar no seu metabolismo, principalmente no metabolismo respiratório, tá? E a outra parte dessa energia ele vai dissipar na forma de calor. Então, ó, grande parte do que ele consumiu, ele vai perder na forma de calor e vai utilizar para a sua própria respiração, tá? Então, ó, o teor de energia dele em relação ao produtor é bem menor. Ah, então se eu pegar então um consumidor maior, um carnívoro. O carnívoro ele come o herbívoro, né, Zé? Isso. Mesma coisa. Esse carnívoro aqui, ó, ele é maior em termos de consumo energético do que o herbívoro. Então ele usa mais energia na respiração, tá? E libera mais calor. Então o teor de energia que fica acumulado no corpo dele é menor do que o seu antecessor. E assim vai indo, tá? Quanto maior é o consumidor, maior é o consumo de energia, maior é a dissipação de energia. Se maior é a dissipação de energia, você vai ter aqui, ó, um superávit, o que vai sobrar para ele como lucro líquido menor. Então, quanto mais distante você está do produtor, o nível energético ele vai diminuindo. Então, vou colocar assim, ó, à medida em que se afasta do produtor, há um decréscimo
decresce um decréscimo no nível energético, tá? Então, se você tem um decréscimo aqui, ó, no nível energético, o que vai acontecer, então, tá? Se há um decréscimo no nível energético, você vai ter, então, tá, uma diminuição entre os consumidores. Vou colocar assim, então. Assim, ocorre uma diminuição de energia pois os consumidores maiores consomem mais energia no seu metabolismo respiratório e liberam mais calor. Diminuindo a sua energia acumulada. Então, aqui você tem uma razão muito interessante, tá? Então, você está se afastando aqui, ó, da cadeia, o teor de energia vai caindo. Então, por isso, essa é a principal razão, porque numa cadeia que você pega uma cadeia maior, tá? Nunca você vai ter mais do que 6 ou 7 níveis tróficos, tá? Então, ó, os elos da cadeia diminuem, não ultrapassando 6 ou 7 níveis tróficos. Só para dar um exemplo aqui para você, ó. Tem um exemplo aí, ó. Dentro aí mesmo desse item aí, ó. Sei lá, você tem um vegetal aqui. Um pouquinho vegetal nessa cadeia, ó. Aí você tem um consumidor primário. Vamos colocar aqui um hamster, tá? Hamster. Está comendo vegetal. Quem que vai comer aqui o hamster, tá? Zé, quem que pode comer aqui um hamster aí? Quem pode ser? Sei lá, pode ser um gato. Eu tenho um felino aqui, ó. Um felino. Zé, quem que pode matar e pode comer um gato aqui nessa cadeia aqui, ó? Posso ter uma cobra, por exemplo, tá? Aí essa cobra. Quem que pode comer essa cobra aqui, Zé? Eu posso ter aqui, sei lá, uma coruja, tá? Vamos colocar aqui, ó. Dependendo do tipo de cobra, a coruja pode comer essa cobra. Zé, quem pode matar essa coruja? Quem pode comer tanto a cobra quanto a coruja nessa cadeia aqui, ó? Eu posso ter aqui um gavião. Tá vendo? Vamos pegar assim, essa cadeia, por exemplo. Uma cadeia aqui aleatória. Então, aqui você tem, ó,
quem que é o produtor nessa cadeia? Então, se nós estivéssemos fazendo o exercício aqui, ó, você colocaria assim, ó. Você colocaria aqui, ó, só para você entender isso aqui, ó. Aqui eu tenho, então, o produtor, beleza? Ó, aqui eu tenho o hamster, que é um C1. Aqui, por exemplo, eu tenho o gato, que é um C2, consumidor secundário. Aqui eu vou ter a cobra, ó, que é o C3. Aqui eu vou ter a coruja, que é o C4. Aqui eu vou ter o gavião, que é o C5. Ah, aí. Quantos elos nós temos aqui nessa cadeia? Ah, nós temos 6 elos. Nós temos aqui 6 níveis tróficos. Nossa, que legal. Então, nós temos 6 níveis tróficos nessa cadeia, né, Zé? Isso. Eu tenho 6 níveis tróficos. Agora, eu pergunto a vocês o seguinte. Nessa cadeia, se fosse para eu continuar essa cadeia, quem come o gavião aqui? Tem algum predador que vai comer o gavião nessa cadeia? Você está vendo? Já é mais difícil você achar um predador que vai comer o gavião, tá? Então, normalmente o gavião ele representa aqui o topo da cadeia alimentar. Então, ó, essa cadeia aqui listada, ela tem 6 níveis tróficos. No máximo que você vai conseguir aqui, por exemplo, o hamster ele está se alimentando de uma determinado fungo que está se alimentando do vegetal. Tá? Aí eu teria 7 níveis tróficos. Dificilmente vai passar de 7 níveis. Por quê? O que está acontecendo aqui? Ó? À medida que você se afasta do vegetal, você vai diminuindo o teor de energia ao longo da cadeia. Então, ó, à medida em que se afasta do vegetal, há uma redução de energia. Ao longo. Zé, e os decompositores você não coloca na cadeia? Não, você coloca, só que todos que estão na cadeia, eles têm um ciclo vital. Aí, ao término do ciclo vital, aí você coloca uma setinha assim, ó. É porque aqui fica difícil, aqui você colocaria assim, é daqui até aqui, aí você puxa para cá, para cá, para cá, para cá, e você coloca uma seta toda para D. O D é decompositor. Aí, o que isso representa? Representa que é um nível trófico que varia. Quem que vai morrer primeiro nessa cadeia? Aí, se o hamster ele morre primeiro, ele entra em decomposição. Então, o nível trófico variante, que varia de acordo com a mortalidade na cadeia, vai atuar sobre o hamster. Só que o decompositor, por ele ser variante, ele tem que ser indicado para o vegetal, para o hamster, para o gato, para a cobra, para a coruja e para o gavião. Por quê? Terminou o ciclo vital de qualquer um desses elementos da cadeia, desses níveis tróficos, eles vão morrer e entrar em decomposição. Aí, quando eles entram em decomposição, tá? Aí entra em ação o nível trófico variante. Agora, quando que vai morrer? Vai morrer a cobra antes do gavião? Em termos de cadeia, sim, porque o gavião come a cobra. Mas há circunstâncias que o gavião pode ficar doente e pode morrer. Então, o que vai acontecer com eles? Os decompositores vão reciclar o gavião. Então, quando a gente fala de nível trófico variante, porque ele pode ocupar qualquer posição sobre qualquer elemento da cadeia respiratória, da cadeia alimentar, tá? Então, aqui você teria o decompositor, você teria que fazer as setinhas aqui, ó, indicando para cada um dos componentes, porque no término do ciclo vital, cada componente vai morrer e os decompositores entrarão em ação, tá? Então, assim, em termos de concentração energética, que é o que você está perguntando aqui agora, né? Então, você não precisa colocar o decompositor, porque ele pode estar ali utilizando, na verdade, na reciclagem da matéria e não no acúmulo de energia ao longo da cadeia. Enquanto que os demais, você tem aqui, ó, o decréscimo no acúmulo de energia ao longo da cadeia, tá? Então, à medida que você se afasta, você tem, então, essa condição. Aí, Zé, uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum, em se tratando de prova de vestibular.
Então, você colocou que o Sol é a fonte de energia de forma direta ou indireta para todos os seres vivos. Por que de forma direta? Ah, mas eu não preciso de Sol, eu não realizo fotossíntese. Você não realiza fotossíntese, mas você precisa de calor, certo? Então, olha só, o Sol, através da radiação que vem na Terra, essa radiação ela bate na Terra, os ultravioleta, e depois ela sobe na forma de infravermelho e é devolvida por ondas de calor. A manutenção do calor da Terra é fundamental para a vida. Então, por isso que a gente fala de forma direta, através dos seres que utilizam para fabricar seu próprio alimento, ou de forma indireta para gerar calor para a nossa sobrevivência, tá? Agora, outra coisa fundamental que você não pode esquecer. Então, ó, o fluxo energético, vamos colocar assim, ó, o fluxo energético ao longo da cadeia está relacionado com o de cima, ao longo da cadeia. É essa palavra aqui, ó, é unidirecional. Ah, se ele é unidirecional, tá? Ele vai sempre do produtor em direção, tá, ao consumidor. Então, é unidirecional, indo do produtor em direção ao consumidor. E dentro dessa linha aqui, uma coisa que você não pode esquecer também, tá? A energia, ela não pode ser reciclada, tá? A energia, ela só pode ser o quê? Transformada. Então, isso aqui entra a primeira lei da termodinâmica, né? E entra aquele princípio lá de trás, lembra lá aquele princípio de Antoine Lavoisier, que ele dizia, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, tá? Então, não tem como você reciclar energia, tem como você transformar energia. Ah, então, Zé, eu tenho aqui energia elétrica, estou debaixo de um chuveiro, vou tomar banho, essa energia elétrica está sendo transferida para a água, e ao ser transferida para a água, ela é convertida em energia térmica. Sim, isso é um processo de transformação, tá? Mas você não tem como reciclar energia. Então, lembra bem isso aí, de alguns aspectos. Não sei se vocês já estudaram na física esse ano, se não estudaram, vão estudar. Primeira lei da termodinâmica e a segunda lei da termodinâmica, tá? Vocês vão ver essas questões pertinentes à energia. Nós vimos alguma coisa lá no 9º ano também sobre essas conversões de energia, né? Energia sonora, tá? E assim vai. Então, ó, a energia, o fluxo energético é unidirecional. E aqui outro detalhe, ó, a energia não pode ser reciclada, e sim apenas transformada. Então a gente vai chamar assim, ó, portanto, o fluxo, guarde bem essa expressão, energético é unidirecional. Ah, Zé, mas tem alguma coisa, tá? Na cadeia alimentar, que a gente está repetindo aqui a expressão de cima, porque, né, ele é unidirecional. Tem alguma coisa na cadeia alimentar que pode ser reciclada? Tem. Ó, já a matéria pode ser reciclada. Por quem? Pelos decompositores, que compõem o nível trófico variante.
que compõem o nível trófico variante, tá? Então, ó, a energia não pode ser reciclada, matéria sim, tá? A energia só pode ser transformada. Então, você tem algumas características do fluxo aqui, ó. Olha só, é isso aqui que a gente estava falando aqui, ó, Sofia. Olha, quando você olha para cá, ó, o que está acontecendo aqui, ó? Todos aqui, ó, tanto o produtor quanto os consumidores, ó, todos estão sendo direcionados para quem? Para os decompositores, tá vendo? Então, mas vai terminar aqui o vegetal. Terminou o vegetal, ele é direcionado para a reciclagem da matéria, tá? E morreu aqui o consumidor, também. Então, esse decompositor também, tá? Ele vai ter uma dissipação maior ainda, em determinadas circunstâncias, de calor e de energia, tá? Ao realizar a reciclagem da matéria. Aí, quando você analisa aqui, ó, por exemplo, os organismos fotossintetizantes, então aqui, ó, eles são a base da pirâmide alimentar. A gente vai ver essa questão da pirâmide aqui, como é que a gente vai externar essa pirâmide alimentar. E a maior quantidade de energia é perdida, como eu disse para vocês, ó, pela respiração. E não é disponibilizado para os organismos que estão aqui, ó, ao longo da cadeia. Então, quando você passa de herbívoro para carnívoro, esse carnívoro aqui, que vai comer o herbívoro, ele gasta mais energia. Então, você tem um decréscimo de energia. Aí, para carnívoros secundários, consome mais para comer carnívoro primário, o metabolismo dele vai exigir mais, tá? Então, à medida que você vai se afastando aqui ó, na cadeia alimentar, você vai diminuindo o teor de energia. Mas é só respiração? Não, você tem dissipação também, tá? No processo de assimilação do crescimento. Você tem dissipação no processo de excreção e morte. Tudo isso são formas de perder energia. Já o vegetal, ele produz essa energia e perde menor quantidade, porque ele consegue produzir maior quantidade, ele está em superávit, perde maior quantidade no processo respiratório, tá? Então, assim, vamos dar mais uma olhada lá na apostila, para a gente extrair mais alguma coisa que tenha ficado dessa aula. Se não der para terminar hoje, a gente termina na próxima aula, para a gente ir falando já na sequência aqui também, da apostila do SAS. Deixa eu ver aqui. Livros digitais. Tá aí. Então, aí nós temos, então, esse último gráfico. Vamos ver o que ele vai falar mais aqui. Aqui, ó. Isso aqui é legal, esse gráfico também, aí, ó. Como exemplo lá para a gente colocar. Aqui ele está colocando a proporção de energia. Olha só o que está acontecendo, ó. O Sol, ele está transmitindo uma proporção energética para a alga, que é o produtor dessa cadeia. E essa alga aqui, ó, ela está acumulando aqui uma proporção energética aí de 118 mil calorias, quilocalorias por quilocalorias metro quadrado por ano, né? Então, essa é a proporção energética que uma alga ela vai acumular ao longo do ano. Aí, quando você pode pegar na cadeia aqui, nessa cadeia que ele colocou, ele está colocando aqui os indivíduos detritivos, tá? Os que se alimentam de detritos. Então, esses indivíduos aqui, ó, eles estão mais ou menos com 33 mil, tá? Aí, quando você passa para os insetos, olha o que acontece aqui, ó. Olha como é que vai caindo o teor de energia, ó. Os insetos, eles já apresentam aqui, ó, 937, tá vendo? Você já tem uma queda muito grande do teor de energia. Por quê? Porque eles usam muito daquilo que eles consumiram ao se alimentar, tá? Dos detritos, por exemplo. Ao se alimentar de detritos, eles consomem parte disso na sua cadeia respiratória.
ao consumir na sua cadeia respiratória, vai sobrar menos energia. E assim vai, à medida que você vai caminhando nessa cadeia, e aqui eu tenho a aranha. Olha lá, a aranha come insetos, só que olha só o tanto, o decréscimo de energia que acontece, tá? Quando ela come inseto. Então aí você vai olhando aqui, ó, você vai vendo que o teor de energia, tá? Ele vai, então, diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Aí nós passamos, então, para o fluxo de energia, que eu estava falando para vocês, em função dos níveis tróficos. Ele vai trabalhar aqui com o produtor e o consumidor. A gente vai falar sobre biomassa também, tá? Quando a gente falar sobre biomassa, o que é biomassa, Zé? Biomassa é a massa orgânica presente nos ecossistemas. Então, a partir da biomassa, a gente vai entrar aqui, ó, em outro assunto, que fala sobre a representação gráfica das cadeias alimentares. A gente vai chamar de pirâmides alimentares. Exatamente, tem aqui já, ó. A gente vai falar sobre as produtividades e a gente vai falar sobre a diagramação da cadeia alimentar. Isso aqui é a pirâmide, ó. Então, aqui, Zé, você tem o produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, né? A gente vai ter as produtividades primária, a gente vai ter a produtividade primária bruta e primária líquida, secundária bruta e secundária líquida, mas vamos só colocar o título aqui para eu não esquecer, para que na próxima segunda-feira a gente volta com esse assunto, tá? Então vamos colocar aqui, ó, duas coisas, então, para seguir aí o que a apostila está passando, para a gente não ficar diferente da apostila. Vamos seguir aqui, ó. O título aqui da próxima aula, vamos colocar aqui já. Primeiro, o diagrama da cadeia alimentar, tá? Vou colocar aqui, ó. Pirâmides. Ecológicas. E diagramas da cadeia alimentar. Depois, a gente vai falar, além das pirâmides ecológicas, além dessa questão de diagramação da cadeia alimentar, a gente vai falar das produtividades. Tá? A gente deixa essa parte, a gente está acabando, já são 8h30, né? 8h30. A gente deixa essa parte aqui para a próxima aula. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos colocar essa aula aqui, salvar como. Eu vou colocar cadeias alimentares e níveis tróficos. Isso, deixa assim mesmo. Eu já passo para vocês aí. Alguma pergunta, pessoal? Eu já estou encerrando aqui. Beleza, então? Dá um tempinho para vocês tomarem um cafezinho aí. Eu volto com vocês na sexta-feira. A gente vai continuar aquele assunto bastante importante, é fácil, mas é um assunto bastante importante, que é a isomeria, né? A gente começou a ver nessa semana.